Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Teodidatas, e a apologética é um assunto muito caro a mim. É um assunto que realmente mexe, move o meu coração, move a minha mente também, e isso é verificado aqui no canal. Há bastante conteúdo apologético aqui no Teodidatas. Recentemente eu tive o privilégio de compartilhar uma mensagem sobre como fazer apologética com um grupo de jovens universitários cristãos. E como eu estou realizando um estudo da primeira carta de Pedro aqui no canal, e nesta semana compartilhei o estudo do capítulo 3, em razão de dois versículos centrais ali no capítulo 3, eu percebi que era o momento de fazer algo que eu já tinha no coração fazer, que é trazer, então, uma adaptação, claro, deste estudo, dessa mensagem que eu compartilhei com aqueles queridos jovens do Levi Universitários, aqui para o canal, aqui para o Teodidatas. Então, fiz essa pequena introdução apenas para nos posicionar então e iniciarmos o nosso estudo. O nosso estudo é sobre como fazer apologética, ou essa mensagem é sobre como fazer apologética, mas essa é uma mensagem que tem um cunho bastante espiritual antes de qualquer coisa, tá? Não é exatamente uma mensagem sobre uma apologética racional, ainda que inevitavelmente a nossa racionalidade esteja envolvida. Aliás, para ser mais preciso, essa mensagem foi estruturada na forma de um sermão de 4 páginas. E existe conteúdo aqui no canal também sobre homilética e particularmente sobre as 4 páginas do sermão. Mas então, para você saber, a estrutura que eu adotei para essa mensagem é a de um sermão de 4 páginas. Vamos direto para o nosso conteúdo, então. Agora começa mesmo a mensagem. Vamos refletir sobre como fazer apologética. E caso você tenha ainda alguma dificuldade com essa palavra, a apologética é a defesa da fé. De forma bem simples, podemos definir apologética como defesa da fé. Normalmente nós pensamos em termos de uma defesa racional da fé, a defesa da fé por meio de argumentos. Isso é verdadeiro, mas essa mensagem aqui gostaria de dar um enfoque um pouquinho diferenciado para isso, e um enfoque também que é essencialmente bíblico sobre a nossa maneira de fazermos apologética. Como fazer apologética, então? Eu gostaria de introduzir a nossa reflexão com a história desses dois jovens universitários. A primeira é a Mariana. Ela é nascida na igreja e recém ingressou num curso universitário. Ela ouviu um dos seus professores afirmando que a fé cristã é contrária à evidência científica do Big Bang e da evolução. Será mesmo? A Mariana ama muito seus pais e os irmãos da igreja, mas ela não sabe se conseguirá permanecer na fé sem ter certeza de que crê na verdade, ou seja, a afirmação daquele professor, um homem muito respeitado no meio acadêmico, realmente balançou os alicerces da fé, balançou as convicções da Mariana. Apesar desse conflito interno, a Mariana continuou expressando o amor de Cristo na universidade. Ela cresceu, ela foi criada dessa forma, e isso é algo muito natural para ela, apesar de todo esse conflito interno. Ela percebeu que o seu colega Lucas estava muito desanimado, triste. Ela começou a animar ele, a encorajar ele e convidou ele para ir no culto de jovens da sua igreja. O Lucas se sentiu grandemente acolhido, ele percebeu o amor de Cristo por meio daqueles irmãos e decidiu entregar a sua vida para Jesus. Então agora nós passamos à história do Lucas. O Lucas é um jovem que vem de uma família ateísta. Então seus pais são ateístas por cultura e passaram isso para o Lucas, mas essa família é uma família disfuncional, uma família destroçada. Não estou afirmando que todas as famílias de ateus sejam assim, por favor, mas essa era a história da família do Lucas. E o Lucas então conheceu Cristo em razão do testemunho da Mariana.
Agora, no contexto da universidade, o Lucas tem ouvido seus colegas dizerem que a vida dele acabou. Além disso, a irmã mais velha do Lucas, que era a única pessoa na família a quem ele respeita, a única pessoa que expressou consideração com ele e para quem ele tem consideração, ela afirmou que a igreja é responsável por tudo de ruim que já aconteceu na história da humanidade. Diante disso, apesar de estar muito feliz em ter recebido o amor de Cristo e estar ali no meio dos irmãos sendo acolhido, Lucas realmente não sabe o que fazer. Perceba que a Mariana e o Lucas estão em extremos opostos, podemos dizer assim, né? Ela, nascida na igreja, ele, recém-convertido, mas eles estão lidando com o mesmo dilema. Como eles podem defender a fé num ambiente hostil ao Evangelho? E esse ambiente hostil, lembrando que essa mensagem foi originalmente dirigida a jovens universitários cristãos, e aqui eu escolhi então para essa ilustração inicial 2 jovens imaginários num contexto universitário. A pergunta é como defender a fé num ambiente hostil ao Evangelho, mas mais especificamente numa universidade hostil ao Evangelho. Com isso nós chegamos ao nosso texto-chave, ao texto da nossa mensagem, que é o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Para um estudo completo a respeito desse capítulo e da primeira carta de Pedro, remeto você à playlist aqui do Teodidatas. Vou deixar essa playlist, o link para essa playlist na descrição do vídeo e na tela final dessa mensagem aqui, mas vamos nos concentrar nos versos 15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, ou delicadeza e respeito, como quer Alistair McGrath, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. 2 coisas que eu gostaria de enfatizar aqui. Esse preparados para responder, na nossa tradução, ele se refere no grego à expressão apologia, que é, transliterando para o português, apologia, inclusive essa palavra existe na língua portuguesa e significa defesa. Então esse texto é, acima de tudo, sobre apologética. E a razão da esperança que é pedida e a qual temos que defender, a qual temos que apresentar uma apologia, essa palavra razão aqui no original é a palavra logos. Gostaria de enfatizar esses 2 aspectos antes de nós avançarmos. E eu gostaria de falar um pouquinho do contexto da primeira carta de Pedro. Claro que isso é tratado já nos vídeos ali da playlist. Eu vou apresentar um vídeo também em breve sobre o contexto, com a introdução das cartas de Pedro, mas vamos pensar um pouquinho no contexto no qual Pedro escreveu essas palavras. Pedro estava em Roma. A perseguição imperial promovida por Nero havia iniciado ou estava prestes a iniciar quando Pedro escreve a primeira carta. A igreja, no contexto do Império Romano, era considerada uma ameaça ao culto imperial oficial. Pedro escreve aos seus irmãos na Ásia, atual Turquia, alertando-os que a perseguição está vindo e encorajando-os a permanecer firmes na fé. Nesta carta, em especial, ou melhor, nesta passagem, tem várias porções da carta que dizem respeito à atitude que os cristãos devem ter, mas nesta passagem em especial, nesse trecho que nós lemos, ele fala de apresentar uma defesa, uma apologia da fé com gentileza e respeito. E veja que ele não orientou os cristãos a como se defenderem, mas a como defenderem a fé que tinham. Então, se nós perguntarmos como a igreja deveria se portar em meio à hostilidade do Império Romano,
nós temos a resposta dada por Pedro, com mansidão e respeito, com delicadeza e respeito, com gentileza e respeito. A transição é evidente. Como nós podemos nos portar em meio à hostilidade da universidade? Pensando na situação dos nossos irmãos do primeiro século, até que o ambiente universitário do século XXI, embora seja sim hostil, não é tão hostil assim. Você não acha? Os cristãos do primeiro século foram orientados por Pedro sobre como deveriam se portar em meio às perseguições. Será que o conselho do apóstolo não serve para nós hoje também? Com certeza ele serve. Aqui, na primeira carta, Pedro orienta a ter delicadeza e respeito. Numa outra passagem, no capítulo 13, ele orienta isso. Numa outra passagem, no capítulo 5, ele orienta a vigilância, porque o diabo estava rondando, procurando alguém para engolir. Nós podemos até imaginar que o diabo esteja nos rondando no ambiente universitário, mas a questão não é essa. O que eu gostaria de destacar é que um dos fatores importantes da nossa postura para defendermos a nossa fé e a nós mesmos é sabermos discernir o ambiente. Então essa vigilância, esse discernimento do ambiente, além da delicadeza e respeito, é um fator importantíssimo para a defesa da fé. Grande parte do trabalho de um apologeta é discernir o ambiente. Nós temos que entender o nosso público, compreender a sua forma de pensar, as suas próprias lutas, as suas próprias dificuldades e testemunhar de uma forma que alcance os seus corações. Vejam o que nos diz Alistair McGrath em seu livro Apologética Pura e Simples. Não se deve ver a apologética como uma reação defensiva e hostil ao mundo, e sim como uma boa oportunidade de expor, celebrar e abrir a arca do tesouro da fé cristã. Ela encoraja o crente a valorizar a sua fé, a explicá-la e a recomendá-la aos que estão fora da igreja. Seu objetivo consiste em demonstrar a riqueza intelectual, moral, imaginativa e relacional da fé cristã, em parte para que o crente se sinta seguro e possa crescer na fé, mas, sobretudo, para capacitar os que se acham do lado de fora da comunidade da fé a tomar consciência dos princípios irresistíveis presentes no âmago do evangelho cristão. Mas não é só sobre discernir o ambiente. Nós já vamos retomar essa ideia. A apologética não é somente sobre argumentos. Ou melhor, se a apologética não é somente sobre argumentos, essa defesa da fé acaba sendo a consequência de uma vida. Nós podemos falar numa apologética encarnacional. Aquela defesa da fé que está encarnada na nossa vida, num testemunho vibrante. Precisamos integrar mente e coração, termos, como nos ensina Jonas Madureira, uma fé que raciocina e uma mente que ora. E essa expressão apologética encarnacional, que também é uma expressão do McGrath, é muito interessante porque nós já vimos ali na primeira carta de Pedro que nós precisamos estar prontos para apresentar uma defesa, uma apologia da razão da esperança que é em nós. Essa razão é Logos, no original, e no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, nós temos aquela conhecida afirmação de que o Logos de Deus se fez carne, a palavra de Deus se fez carne. Então, assim como Cristo encarnou, veio a nós na forma de carne, essa defesa do Evangelho precisa ser algo encarnado, precisa ser algo que é expressão da nossa própria vida e expressão da nossa vida em Cristo. Isso nos leva a uma segunda reflexão do mesmo McGrath, segundo a qual a apologética não é um conjunto de técnicas para ganhar as pessoas para Cristo. Não é um conjunto de modelos argumentativos projetados para vencer debates. Antes, trata-se de uma disposição de trabalhar com Deus, ajudando as pessoas a descobrir as glórias de se voltarem para Ele. Então, por mais que existam questões de ameaça à fé, por mais que elas estejam presentes e elas surjam o tempo todo no ambiente universitário, por exemplo, a apologética é muito mais sobre uma disposição para trabalhar com Deus do que sobre memorizar determinados argumentos, embora essa memorização seja importante,
certo? A apologética, sim, é uma ciência. Ela tem um conhecimento consolidado, as objeções à fé cristã são bem conhecidas, os argumentos apologéticos também estão presentes aí, você pode estudá-los e deve estudá-los, mas além de ser uma ciência, ela é uma arte, há uma maneira de fazer apologética. Se você estiver disposto a trabalhar junto com Deus, integrando mente e coração, você será capacitado por Ele a apresentar uma defesa adequada da fé. Assim foi na igreja primitiva. Deus capacitou a igreja a dar testemunho de Cristo a um mundo hostil. Foi assim com Pedro, o autor da primeira carta, da primeira carta de Pedro, o autor dessa carta que nós estamos considerando. No dia de Pentecostes, Pedro apresentou um discurso inspirado pelo Espírito Santo que levou as pessoas da zombaria à conversão. Estamos falando de Atos capítulo 2. Naquela ocasião, Pedro discerniu sua plateia e percebeu que a melhor estratégia para a defesa da fé era apresentar Jesus como o cumprimento das escrituras hebraicas. Então lembre da importância já enfatizada de discernir o ambiente. Para fazer isso, Pedro precisou limpar o caminho. Ele precisou primeiro lidar com o preconceito e com a incompreensão daquele povo. Nós podemos pensar que a apologética tem esse trabalho de limpar o caminho. A função da apologética, essa é uma ideia do McGrath também, é remover os obstáculos à fé. A apologética não é que a função da apologética não é próprio da apologética levar as pessoas à fé. Isso é muito importante nós termos consciência. Ela não leva a Cristo, a apologética não leva as pessoas a Cristo. É a pregação do Evangelho que leva as pessoas a Cristo. Mas a apologética leva a pessoa até a porta. Tá? Você pode, inclusive, remover os obstáculos do caminho, você pode chegar na porta, a porta está também interditada, você pega lá seu pé de cabra apologético, mas você faz isso com delicadeza e respeito, você remove os obstáculos da porta e aí você tem a porta aberta e a luz do Evangelho entrando. É pela pregação do Evangelho que a pessoa será convidada a entrar, a passar pela porta do reino dos céus. Não é pela apologética, embora a apologética tenha um caminho uma função muito importante a desempenhar nessa condução da pessoa nesse caminho, especialmente removendo os obstáculos do caminho e os obstáculos que podem estar, inclusive, na frente dessa porta. Mas é a pregação do Evangelho que abre a porta e convida a pessoa a entrar. A experiência de Pedro, relatada no livro de Atos, a experiência de Pedro é relatada no livro de Atos, mas a narrativa do livro de Atos, como nós sabemos, é mais abundante sobre Paulo. E se nós considerarmos Paulo, nós podemos perceber de forma mais clara como é possível trabalhar com Deus discernindo o ambiente e adotando diferentes estratégias. Os discursos de Paulo na sinagoga, como é o caso do discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia da Psídia, no capítulo 13 de Atos, eram muito parecidos, com o próprio discurso de Pedro no Pentecostes, apresentando Jesus como o cumprimento das expectativas do povo judeu. Mas a partir do momento em que Paulo se volta para os gentios, a estratégia dele muda completamente. Até mesmo ao ponto de Paulo discutir em pé de igualdade com os filósofos atenienses, lá no capítulo 17 do livro de Atos. Assim, nessa situação, ali no capítulo 17, Paulo demonstra não que Jesus é o cumprimento das profecias das escrituras hebraicas, mas que Jesus é o cumprimento das expectativas que os gregos tinham a partir da observação da natureza, da sua teologia natural, podemos dizer assim. Assim como Jesus é, então, a revelação daquele Deus desconhecido que eles, por intuição, haviam percebido a necessidade de cultuar. Então Paulo se apega ao altar ao Deus desconhecido, apontando para a intuição espiritual de culto àquela divindade desconhecida por parte dos atenienses, e se apega também àquela teologia natural dos atenienses, ou dos gregos de forma geral, apontando para a consciência da
existência de Deus de forma difusa, como dizia Tomás de Aquino, e apresentando Jesus como cumprimento dessas expectativas. E nós temos, por fim, também os discursos de Paulo aos romanos após a sua prisão em Jerusalém. Ele apela para César como estratégia para chegar a Roma e levar o evangelho aos confins da terra. Paulo apelou a César, sabia como era o funcionamento da estrutura do Império Romano, então nós podemos dizer que ele fez uma viagem missionária com as despesas pagas pelo próprio imperador para chegar até os confins da terra. Mas mais do que isso, quando Paulo faz a sua defesa, e assim defende a fé também, após a sua prisão, estudiosos já têm apontado que Paulo usa de forma muito clara a estrutura da retórica jurídica de Roma. E o que nós podemos dizer agora dos nossos irmãos a quem Pedro se dirigiu? Eles não somente foram capacitados por Deus para resistir, mas eles deram um testemunho vivo e impactante sobre o amor de Jesus. O resultado foi que menos de 300 anos depois, todo o Império Romano se tornou cristão. Da mesma forma como capacitou Pedro, como capacitou Paulo, como capacitou a igreja primitiva, Deus também nos capacita a dar testemunho numa universidade hostil. E nós podemos fazer isso também recorrendo a uma estratégia indicada por Alistair McGrath, por meio, primeiro, da defesa. A defesa da fé consiste, muitas vezes, em você simplesmente explicar o conteúdo da fé. As pessoas têm muitas ideias equivocadas a respeito do Evangelho. Por isso, conhecimento de boa doutrina, manejar bem a doutrina cristã, manejar bem a interpretação das Escrituras é um passo fundamental para defender a fé no mundo atual. Mas não apenas a defesa, mas também a apreciação. Você aprecia intelectualmente, imaginativamente, a sua fé? Ou você vive ela como um peso, como um fardo? Apenas quem consegue apreciar a beleza moral, a beleza estética, a beleza imaginativa da fé cristã, assim como C.S. Lewis, por exemplo, fez, vai conseguir também comunicar essa apreciação da fé a um mundo hostil. Além disso, é preciso saber como traduzir a fé para a realidade do mundo contemporâneo. O contexto da igreja para a qual Pedro escreveu era a verdade do Evangelho é eterna. Mas como essa verdade se aplica e se traduz na nossa realidade de hoje? Aqui nós temos também a importância de fazermos uma tradução, não uma adaptação, não um ajuste, não uma atualização, mas uma tradução da fé para o ambiente no qual nós estamos, discernindo o ambiente e percebendo como o Evangelho pode alcançar da melhor forma aquelas pessoas. Defesa, apreciação e tradução. Claro que você pode conhecer grandes apologistas da história e também apologistas contemporâneos. Eu mencionei muito o Alistair McGrath aqui, e você pode pensar, eu nunca estarei à altura desses homens. Por mais que eu estude, eu nunca vou estar à altura de Alistair McGrath. É verdade, eu também não. Mas você não deve menosprezar o impacto que o seu testemunho de vida, uma vida coerente e uma defesa, uma apreciação e uma tradução adequada do Evangelho dentro do seu contexto, dentro da sua realidade de vida, podem produzir, o impacto que isso pode produzir. Você não deve menosprezar. Eu gostaria de encerrar com essa história aqui desses dois jovens que moravam no interior do Illinois, nos Estados Unidos, o Bill e a Cindy. O Bill era um rapaz de uma família agnóstica, de uma família que não cria em Deus, talvez até ateísta, não tenho certeza desse detalhe da história da família do Bill, mas o fato é que o Bill era um sujeito que
foi criado sem a fé em Deus e que chegou ali na sua adolescência, no que para nós é o ensino médio, na high school, muito numa crise muito grande na sua vida. Mais ou menos como o nosso amigo Lucas do início dessa reflexão. Ele se sentia muito triste, à beira de uma depressão, talvez até deprimido. Ele tinha uma condição física, uma doença degenerativa, inclusive, com a qual ele tinha que lidar desde cedo, e ele realmente não via sentido para a vida. Ele até tentou frequentar uma igreja cristã, a contragosto de seus pais, mas ele não se sentiu bem acolhido ali, ele começou a perceber muita hipocrisia naquelas pessoas, e aí assim, então, essa busca dele não encontrou ressonância numa igreja cristã, ou pelo menos naquela igreja que ele frequentou inicialmente, e ele continuava desesperado em busca do sentido da vida, muito triste, à beira de uma depressão, ou quem sabe até deprimido, embora não tenha havido um diagnóstico psicológico clínico oficial. Um dia ele entra na sua classe de alemão, na sua aula de alemão, da língua alemã, senta atrás dessa moça chamada Cindy e percebe a alegria dessa moça. Aí ele cutuca ela assim, né? Cindy, vem aqui, me diga como que você consegue ser tão alegre, por que você é tão alegre assim? Eu não entendo isso, minha vida é miserável, eu sou muito triste, por que você é tão alegre, Cindy? E aí a Cindy diz, Bill, é porque eu conheço Jesus. Jesus entrou na minha vida, Jesus me transformou, é Ele que faz a minha vida alegre. Aquele testemunho vibrante daquela jovem impactou então esse rapaz, e esse rapaz se converteu a Cristo, por causa do testemunho da Cindy. Ele deixou para trás aquela experiência negativa que ele teve numa outra igreja cristã e ele conseguiu ressignificar essa experiência também, ressignificou toda a sua vida. Bom, eu não sei onde está a Cindy, mas o Bill é ninguém mais, ninguém menos do que o William Lane Craig. O impacto que o Craig tem no ambiente acadêmico, no contexto acadêmico, para a apologética cristã contemporânea é enorme. A Cindy, nós nem sabemos onde está, mas veja o impacto que essa moça teve, que essa senhora hoje teve, né? Aqui é uma foto do Craig da época da juventude dele, tá? Só para esclarecer, não sei se a Cindy é essa moça aqui, possivelmente não seja, tá? Eu só peguei uma foto do Craig, esse aqui sim é o Craig, para ilustrar essa situação, para dar um pouco mais de vida a essa situação. Essa história tem uma cereja do bolo. Quando o Craig voltou à sua cidade natal para ministrar uma conferência numa determinada igreja, uma senhora já de meia idade vem conversar com ele, ele não reconhece, ela se apresenta dizendo que é a Cindy, então ele se lembra dela e tal, e eles comemoram juntos ali, e aí a Cindy conta uma história muito interessante, com os filhos já em idade também do ensino médio, numa classe de apologética cristã, o professor passando vídeos do Craig, palestras do Craig, vídeos do Craig para os alunos naquela classe. E aí os filhos da Cindy dizem assim, eu sei quem é esse moço aí, eu sei quem é esse homem aí, foi a minha mãe que pregou o evangelho para ele. Veja que como nós podemos causar um impacto que nós não temos condições de dimensionar, desde que nós vivamos uma vida coerente, uma vida de devoção sincera a Deus e uma vida que procura integrar a nossa experiência, a nossa dimensão existencial, a nossa dimensão intelectual também. Então, eu concluo essa breve mensagem com a seguinte exortação: defenda a razão da sua fé com delicadeza e respeito. Viva o Evangelho, respire o Evangelho, coma e beba, durma e acorde o Evangelho e você viverá a apologética. Eu agradeço a sua atenção, eu espero que você tenha gostado dessa breve reflexão.
foi algo que foi bastante significativo para mim produzir. A gente tende a focar muito no aspecto intelectual, no aspecto racional da defesa da fé, e isso é muito importante, mas existe uma tendência muitas vezes a deixar de lado esses aspectos mais básicos e mais fundamentais. Então é possível que venha a calhar, que caia bem essa reflexão sobre como fazer a apologética. E se você é um jovem cristão universitário em especial, eu espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante para você. Se for esse o caso, ou se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de acompanhar a playlist da primeira carta de Pedro, de acompanhar o Theodidatas também no formato de podcast. Vou deixar o link para o podcast do Theodidatas também na descrição do vídeo na internet, de deixar o seu comentário e, o que é mais significativo, de compartilhar esse vídeo com qualquer pessoa que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção, um grande abraço e até a próxima.